No modelo atômico de Thomson, ele comprovou a existência de partículas de carga negativa nesses átomos, que ele chamou de elétrons, que é representado pela letra E minúscula com um sinal de menos. O átomo era eletricamente neutro, ou seja, apresentava carga total nula. Ele supôs que deveria haver uma carga positiva anulando a carga negativa. Então, ele descobriu, primeiro, a existência de cargas negativas, que deu o nome de elétron. E aí ele falou, como que esse átomo é neutro, essa carga é nula? Não emite, por exemplo, um choque, entenderam? Aí ele supôs que existiria uma carga positiva anulando a negativa. Quando ele supôs isso, ele disse que dentro desse átomo, formado por elétrons, mergulhado em uma esfera com carga positiva. Então, esse átomo era formado por elétrons em cima, tá? Como o desenho ali abaixo. E dentro dele estariam as cargas positivas. Ou seja, os átomos não seriam indivisíveis, já poderia dividir, ok? Mais tarde, outros cientistas descobriram os prótons, que é a carga positiva. Thomson supôs que existia uma carga positiva lá dentro, mas os outros cientistas realmente já descobriram essa carga positiva. Eles achavam que os prótons e os elétrons estavam espalhados pelo átomo. Veja o desenho lá. Os elétrons espalhados e os prótons dentro da esfera também toda espalhada. Mais tarde surgiu outros modelos, que é o de Rutherford e Bohr, que é o mais aceito hoje em dia, tá? Já teve mudança, porém é o mais aceito. O que eles viram nesse modelo? Bom, primeira coisa, eles verificaram que alguns átomos emitem partículas naturalmente. E essas partículas emitidas por eles são chamadas de radioatividade, tá? Tipo assim, quando você vê um aparelho emitindo pequenos impulsos elétricos, essas são essa radioatividade. Se você coloca a sua mão, talvez você nem esteja vendo, mas você coloca a sua mão, você sente um pequeno choque. Isso aí são cargas, partículas, que está sendo emitida por esse elemento químico. Por exemplo, quando a gente esfrega a mão no nosso cabelo, você pode perceber que esquenta. E se você colocar depois outra parte ali, você vai sentir que está saindo eletricidade. Você sente um leve choque, tá? Por quê? Porque você movimentou o local e os elétrons se movimentaram e emitiram radioatividade. Com o experimento realizado, Rutherford disse que as cargas positivas não estavam espalhadas por todo o átomo, mas concentradas em uma região. Ele chamou essa região de núcleo, com os elétrons à sua volta. Então, havia um núcleo, dentro desse núcleo haviam os prótons, e em volta desse núcleo haviam camadas que estavam recheadas de elétrons. O modelo atômico proposto foi como duas regiões. O núcleo, região central, onde ficam os prótons, de carga positiva, e a eletrosfera, região mais externa, com os elétrons, de carga negativa, girando ao redor do núcleo. O que ele concluiu? Concluiu-se que o diâmetro do átomo é cerca de 10.000 vezes maior do que o diâmetro do núcleo. Então, o átomo, ele é 10.000 vezes maior do que o tamanho do seu núcleo. Que no núcleo está concentrada praticamente toda a massa do átomo. Então, em volta dele, existe cargas. Porém, a sua massa, o seu peso está concentrada lá no núcleo, tá? A massa do átomo está concentrada no núcleo. O átomo não é exatamente uma esfera,
Mas se imaginarmos como uma pequena esfera, seu diâmetro estaria entre cerca de 50 milhões e 10 milhões de vezes menor que 1 milímetro. Olha aí. Então, nós temos um desenho ali do modelo de Rutherford, que é esse aqui, onde ele diz que o núcleo está carregado de carga positiva e que existe uma eletrosfera carregada de cargas negativas, que são os elétrons. Bohr propôs, aqui nós estamos falando de Rutherford, agora nós vamos falar de Bohr, que ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford. O que ele propôs? Ele propôs que os elétrons só podem se mover ao redor do núcleo em trajetórias circulares. Imagina um objeto circulando e andando, circulando e andando. É isso que ele propôs. Em determinadas camadas ou níveis de energia, tá? Que é o desenho abaixo, logo eu vou explicar para vocês. O elétron pode passar de um nível mais baixo para outro, mais alto, quando absorve energia. Então, ele está lá no primeiro nível de energia, e aí ele absorve energia, ele se agita e muda de camada, ele muda de nível de energia. Mas também pode acontecer ao contrário, quando ele perde elétron, ele está lá na primeira camada, na mais alta, ele perde elétron, ele passa para as camadas mais baixas. Chamamos isso de radiação eletromagnética. Então, quer dizer que um elétron, ele não vai ficar paradinho numa camada, num nível de energia, ele vai ficar circulando. Se ele recebeu energia de fora, ele vai absorver e vai sair para fora. Se ele recebeu energia de dentro, ele sai lá de fora e vem para dentro. Então, por isso que ele está sempre em movimento. James Chadwick descobriu outra partícula atômica, que foi chamada de nêutron. Não apresenta carga elétrica, está localizada junto com os prótons no núcleo atômico. Então, os nêutrons, descoberto por James, veio para estabilizar esse átomo. Aqui na primeira imagem, nós temos um modelo proposto por Bohr. Bohr propôs os níveis de energia, eu coloquei 3 níveis, que são esses círculos, e que os elétrons estão circulando de um nível a outro, certo? E que lá dentro do núcleo está a carga positiva. Ainda não tinha nêutrons aqui, então só estavam os prótons lá dentro. Aí o modelo considerado depois dos nêutrons, que existe uma eletrosfera, onde os átomos estão circulando e dentro dessa eletrosfera existe um núcleo que está recheado de prótons e nêutrons, estabilizando esse átomo, ok? Resumindo, vamos resumir tudo que nós falamos aqui. O núcleo do átomo contém partículas positivas, que são os prótons, e contém partículas sem cargas, que são os nêutrons. A eletrosfera é a região mais externa do átomo, onde estão os elétrons de cargas negativas. Prótons e nêutrons têm massas iguais a 1,7 vezes 10 a menos 24 gramas, aproximadamente. É muito pequeno. E o elétron tem massa cerca de 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. O que quer dizer? Que o elétron ele é quase 1.868 vezes menor do que um próton. Então, ele é uma coisinha ali, mas ele tem um valor muito alto, muito grande.